Olá, o meu nome é Aline e eu vou falar sobre as soluções para disposição de rejeitos. Primeiramente, vamos verificar, o que é o beneficiamento e a geração dos rejeitos. A razão do beneficiamento, tanto físico quanto químico, do minério é adequá-lo às exigências do mercado, tanto na questão da granulometria quanto da pureza desse minério. E para isso, ele necessita passar por processos de combinação ou fragmentação, separação, concentração física, separação sólido-líquido, entre outras. Essa etapa da concentração é muito importante para o beneficiamento, pois é onde se separam os minerais de ganga, ou seja, aqueles que não possuem valor econômico, diferente dos materiais de interesse, que é aqueles que possuem valor econômico. E para que essa concentração ocorra, esses dois tipos de minerais eles não podem estar agregados. E esse é o motivo de se realizar as etapas de fragmentação e classificação no início do processo. Após o beneficiamento, os rejeitos eles vão ser encaminhados para as barragens, E o que são barragens de rejeitos? Uma barragem de rejeito ela consiste em uma estrutura para a contenção de água e sólidos em suspensão e livres, o rejeito em forma de polpa, que são provenientes do processo de beneficiamento do minério. Elas são encontradas com os métodos amontante, ajusante e linha de centro. E a escolha dos métodos de disposição a ser adotado vai depender da natureza do processo de mineração, as condições topográficas, as propriedades mecânicas dos materiais, potencial impacto ambiental e os custos de operação. Sobre o método amontante, O método de alteamento amontante ele é um dos mais antigos, ele é simples e é amplamente empregado no Brasil. A construção se inicia com o dique de partida e o rejeito passa a ser lançado através de ciclones ou espigotes em direção ao montante da linha de simetria do dique, sobre os quais será feito alteamento. Apesar desse método ele ser um dos mais antigos e muito utilizados no Brasil, é um método que ele vai ser extinto, devido ao alto risco de ruptura das barragens que utilizam o método amontante. Dentre as vantagens e desvantagens do método amontante, nós temos como vantagens o menor custo, maior velocidade de construção, melhor aproveitamento da área, uma menor vazão, a vazão de areia é dividida pela vazão da lama, e não existe erosão eólica e hidráulica nos taludes. E como desvantagens, temos uma superfície freática elevada, maior risco de ruptura por piping, superfície provável de ruptura passando pelo material de baixa resistência ao cisalhamento, dificuldade de implementação de drenagem eficiente. Ele é o método mais antigo, de simples construção e economicamente viável. E mesmo sendo utilizado, ele torna-se crítico em relação à segurança por apresentar um controle construtivo baixo. Em relação ao método ajusante, O método ajusante ele consiste no alteamento da barragem para jusante do dique, inicialmente construído de forma que o eixo da crista se mova para jusante. Pode ser utilizado o próprio rejeito, solos de empréstimo ou estéreo proveniente da lavra, Ele já o método de alteamento dele já é ao contrário, do método amontante. Como vantagens do método ajusante, nós temos menor probabilidade de ruptura, superfície provável de ruptura passando sempre ao longo do material resistente compactado, o abatimento da linha freática, uma vez que se impõe um sistema de drenagem, e os sistemas de drenagem internos podem ser instalados durante a fase inicial, aumentando a estabilidade da barragem. Como desvantagens, um custo mais elevado, um menor aproveitamento da área disponível e maior volume de material compactado. Esse método ele representa uma solução mais segura, visto que se pode controlar a qualidade do maciço e a posição da linha freática pela construção de um sistema contínuo de drenagem interna. E nós temos também o método de linha de centro, onde o eixo da barragem é mantido na mesma posição enquanto ela é elevada. É uma solução intermediária entre o método montante e o jusante,
inclusive nos termos de custo. Inicialmente é construído um dique de partida e o rejeito é lançado perifericamente da crista do dique até formar uma praia. O alteamento subsequente é formado lançando materiais de empréstimo, estéreo da mina ou underflow de ciclones, mantendo o eixo coincidente com o eixo do dique de partida. Como vantagens desse método, nós temos a economia de espaço físico, menor volume de material compactado, drenagem interna eficiente. E como desvantagens, a possibilidade de ocorrência de fissuras no corpo da barragem, maior risco de ruptura por piping e diminuição da implementação de drenagem eficiente. O comportamento geotécnico desse método, ele se assemelha às barragens que utilizam o método ajusante, já que é possível a utilização de zonas drenadas em todo o talude, viabilizando o controle da linha de saturação e a dissipação de poropressões. Temos também os métodos alternativos, onde a sociabilidade, a instabilidade apresentada pelas barragens tem despertado o interesse por estudos de métodos de soluções tecnológicas para a disposição dos rejeitos, com a intenção de eliminar as barragens impermeáveis, retendo o rejeito e recirculando a água, eliminando o máximo o principal elemento causador das instabilidades dos reservatórios. E dentre esses métodos, destacam-se a disposição dos rejeitos espessados, ou em pasta, e a disposição em cavas a céu aberto. Os rejeitos espessados ou em pasta, ele consiste no aumento do teor do sólido presente na polpa do rejeito inicial, aumentando sua consistência, a capacidade de escoamento e contribuindo para uma maior capacidade de armazenamento no depósito. Nesse método, o material depositado ele apresenta um ângulo de repouso maior e gera menores custos de operação e impactos ambientais menores. Como vantagens desse método, nós temos, que ele permite o bombeamento do rejeito, reutiliza a água do processo, redução do custo de investimento e operação, maiores ângulos de repouso e minimiza riscos ambientais. Porém, como desvantagens, os sólidos eles podem alterar a consistência do material, necessita de mão de obra especializada, há um aumento do consumo de energia e de equipamentos, e a distância entre as áreas de disposição e o local de origem pode inviabilizar o processo. Portanto, o espessamento ele é uma operação em que ocorre a separação da fase líquida e sólida da polpa de rejeitos, com a finalidade de reduzir ou reutilizar o volume de água. E a disposição em cava a céu aberto, que também é conhecido como disposição em pit, que consiste em dispor o rejeito em minas exauridas, ou naquelas que ainda há extração de minério. Como vantagens desse método, nós temos a facilidade de recuperação das áreas lavradas, concomitante ao avanço da lavra, a redução de impactos ambientais e visuais, a redução de riscos e a minimização de custos operacionais. E como desvantagens, a logística de extração desse minério devido à construção de estruturas de contenção de rejeitos dentro da cava, pouco volume disponível para disposição de rejeitos, dado o grande volume ocupado pela estrutura de contenção, ou seja, o elevado desnível da cava, problemas de percolação e estabilidade, E esse tipo de disposição é feito tipicamente em minas a céu aberto, onde não é necessário a construção de diques, pois utiliza dos mesmos onde foram feitos a extração.